Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais, ensaios. Hoje a gente vai estar falando sobre deformação referente ao ensaio de tração. O que acontece? Normalmente quando o elemento ele passa, o corpo de prova ele passa pelo ensaio de tração, ele sofre uma deformação referente ao seu alongamento. E essa relação de deformação alongamento ela é um dos dados importantes, que é justamente evidenciado durante o ensaio de tração. Então isso leva em consideração o comprimento inicial do corpo de prova e o comprimento final do corpo de prova. Então, com base nesse comprimento inicial e nesse comprimento final, a gente tem a relação percentual de deformação que ocorre durante esse ensaio. Lembrando o seguinte, aqui a gente tem uma representação do corpo de prova, e o valor útil do corpo de prova ele toma como base justamente esse comprimento até chegar o início da incidência do raio para a fabricação do corpo de prova, já que ele vai estar sendo submetido aí ao ensaio de tração, e no caso ele precisa dessa incidência aqui desse raio para poder ser fixado na máquina que vai realizar o ensaio. Então o comprimento útil leva como base aí, essa marcação que dá justamente início à incidência do raio, tá bom? Então, nesse caso aqui a gente está supondo um corpo de prova com comprimento com 80 milímetros inicial, e esse corpo de prova, ao passar pelo ensaio de tração, ele atingiu aí um alongamento chegando a 92 milímetros, Então, para a gente saber a deformação, referente ao alongamento, a gente vai ter justamente o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, a subtração do comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. E isso aí vai nos dar a relação de deformação na unidade milímetros por milímetros, ou seja, quantos milímetros estão sendo deformados a cada 1 milímetro de alongamento. Bom, vamos lá para o cálculo. 92 menos 80, nesse caso vai dar 12, 12 dividido por 80, então 12 dividido por 80 vai dar 0,15. Como eu disse para vocês, a unidade vai ser justamente 0,15 milímetros por milímetros, ou seja, a cada milímetro de alongamento é deformado 0,15 milímetros referentes ao comprimento, ou seja, durante a tração ele tem justamente esse alongamento aí de 0,15 décimos de milímetro por milímetro avançado. E aí a gente pode transformar esse percentual aí em porcentagem, Então, nesse caso, é só multiplicar por 100, Então, a gente teve aí uma deformação aí de 15%, referente ao alongamento da peça. E essa relação de porcentagem é importante porque é o que entra no gráfico de tensão-deformação, referente à análise do ensaio de tração, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência em ensaio de materiais. Hoje a gente vai estar falando sobre deformação no corpo de prova referente ao ensaio de tração, no que diz respeito aí à relação percentual dele, e o quanto ele teve de deformação no que diz respeito ao seu comprimento, Ou seja, você pegando a relação de deformação percentual e com base nessa relação de deformação percentual, descobrir o comprimento dele. É muito comum nos relatórios de ensaio de tração vir essa informação, o comprimento inicial e quanto foi que teve de deformação no que diz respeito do alongamento. Então, às vezes você fica sem saber o quanto foi o alongamento, então é só calcular com base nesse percentual para saber quanto foi o alongamento final da peça. Nesse caso, aí, o comprimento inicial do corpo de prova era 80 milímetros e ele teve 6,5% de deformação no que diz respeito ao seu alongamento. Então, nesse caso aí, a gente pode fazer o seguinte, seguindo as regras referentes ao cálculo da deformação por alongamento, onde a gente tem o comprimento final menos o comprimento inicial, a subtração dos dois, o resultado a gente divide pelo comprimento inicial. Então, esse 6,5% de deformação ele surge justamente da multiplicação por 100. Então, o cálculo contrário é justamente pegar 6,5% e dividir por 100. Ou seja, a gente teve 0,65 referente à deformação durante o alongamento, ou seja, 0,065 milímetros por milímetros de deformação no que diz respeito a esse alongamento. Então, nesse caso aí, é só multiplicar pelo comprimento inicial, 80, no caso aí vai dar 5,2, e
pegar somar com 5,2, somar 80 com 5,2, porque representa justamente o LF, né? No caso, 5,2 ele representa a variação que teve de comprimento entre o comprimento inicial e o comprimento final. Então, como 80 é o comprimento final, é só somar com 5,2 para a gente descobrir o comprimento final, que no caso é o LF, né? Então, o comprimento inicial da peça 80, né? Quando ela passou pelo alongamento, ela atingiu 85,2 milímetros, o que resultou aí uma deformação de 6,5%. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de ensaio e resistência de materiais, né? Hoje a gente vai falar sobre cálculo referente à tensão superficial, né? A unidade em megapascal, né? O exemplo que a gente vai tratar é justamente esse, né? Qual a tensão que um corpo cilíndrico com diâmetro de 2 polegadas está sofrendo ao ter uma força de 800 kgf em sua superfície, né? Ou seja, uma força de 800 kg, né? Aplicadas em sua superfície, né? E o resultado é justamente com a unidade MPa. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? Como a gente está falando, né, de um elemento com uma superfície cilíndrica, né, o qual vai ter essa força aplicada, a gente precisa ter essa relação da área, né? Então, o primeiro ponto é essa relação da área, né? Já que a gente vai ter uma área, né, e vai ter uma força que vai estar atuando ali, né, nessa área, né, essa força atuando, a gente vai ter justamente aí esse valor, né, expresso aí no que diz respeito à área, para saber justamente a relação da força aplicada em um regime de área, né, milímetro quadrado, centímetro quadrado. Como é MPa, né, o correto seria fechar aí em newtons por milímetro quadrado, né? Newtons por milímetro quadrado é 1 newton por milímetro quadrado equivalente a 1 MPa. Bom, nesse caso aí, como a gente precisa ter essa relação da área, né, inicialmente, né, a gente vai converter aí 2 polegadas para milímetros, né, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, obviamente 2 polegadas equivale a 50,8 milímetros, né. A gente vai utilizar para calcular a área a fórmula πr ao quadrado, né, então a gente vai precisar da metade de 2 polegadas, que é de 25,4 milímetros, e substituindo na fórmula, né, π por 3,14, 25,4 referente ao raio, né, colocando esse valor aí ao quadrado, a gente vai ter justamente 2025 milímetros quadrados, né, ou seja, 25,4 ao quadrado multiplicado por 3,14 vai dar 2025 milímetros quadrados, né. Então isso aí representa a área, né, onde a força ela vai estar sendo aplicada, né, onde vai ter essa tensão, né. Então é justamente aí essa área representa aí 2025 milímetros quadrados. Bom, como a gente precisa do resultado MPa, eu tinha falado anteriormente que 1 newton por milímetro quadrado é igual a 1 MPa, a gente precisa converter kgf para newton, né? Porque a gente vai ter a relação por milímetro quadrado. A área a gente já tem, né? Já está identificada, né? 2025 milímetros quadrados, e é só converter 800 kgf para newton. Né? No caso, 1 kgf equivale a 9,8 newtons aproximadamente, né? Consequentemente, 800 kgf equivale a 7.845 newtons, né? Aproximadamente, né? Então, esse é o resultado que a gente tem aí de conversão de kgf para newtons, né? Então, como vai dar aproximadamente 7.845, a gente já converte aí 800 kgf para 7.845 newtons. Né? Então aí é só fazer a divisão por 2025 milímetros quadrados. Veja que a gente vai ter a relação de força por área, que vai nos dar a indicação aí de tensão, né, superficial, newtons por milímetro quadrado. Né? Então é só dividir 7.845 newtons por 2025. Nesse caso aí vai dar 3,87 newtons por milímetro quadrado, que é justamente a tensão superficial desse objeto, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!